A paz de Cristo. O meu nome é Carlos Rebouças, eu sou pastor da Igreja Evangélica Tempo do Espírito. Estou aqui para falar com vocês a respeito de um tema que está circulando pela internet, está chamando a atenção da humanidade, das pessoas, como eu nunca tinha visto antes ocorrer. Esse tema é o Apocalipse. Eu não tenho a menor dúvida, já falei isso algumas vezes, de que o coronavírus é permissão de Deus. É uma permissão de Deus para que a humanidade pause para ouvir a sua voz. Ao mesmo tempo, o coronavírus, algo que a nossa geração não viveu, porque outras gerações já viveram coisas semelhantes, como, por exemplo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a peste negra na Idade Média e a chamada gripe espanhola, há exatos 100 anos passados, que dizimou mais de 50 milhões da população da Terra, foram catástrofes similares ao coronavírus. Então, é um dos motivos que eu posso lhe afirmar que ainda não é o fim. Nós vamos ver aqui um pouco da palavra para esclarecer um pouco essa questão que está circulando sobre apocalipse, fim do mundo, se será ou não agora, quando é que vai acontecer isso. Então, assim, eu tenho visto, como eu disse, muitos vídeos, muitas profecias aí profetadas, né? Mulheres que dizem que acordaram de madrugada e Deus mandou elas anotarem, escreveram 5 laudas, 5 páginas, com instruções. Eu quero dizer o seguinte para você. A palavra fala que no final dos tempos, realmente, né, jovens, né, teriam visões, os idosos teriam sonhos, né, que realmente existe isso. Mas nós temos que ter muita cautela para que o povo não seja levado por todo tipo de doutrina para lá e para cá e seja enganado e tirado do foco principal. Também vi aí uma postagem a respeito de uma suposta pastora americana que profetizou que no Brasil acabaria a corrupção, acabaria, né, a roubalheira no governo. Só que essa mulher vem profetizando isso desde 1990. E as pessoas não têm que se basear nesse tipo de coisa. Nós temos que nos basear na palavra de Deus, na Bíblia. Sabe o que a Bíblia fala sobre como reconhecer ou não um falso profeta? É quando aquele profeta profetiza alguma coisa e não se cumpre. Aí é um falso profeta. E não é essa história de profetizar, não, vai ser daqui a 10 anos. Não é assim, não. Se Deus manda algum recado hoje em dia por alguém, que é a chamada profecia, o alerta, o recado, aquilo tem que se cumprir. Tem que ser dado o tempo e a hora. Por exemplo, Jonas, quando foi mandado para Nínive, Deus mandou ele profetizar por 40 dias. Passar naqueles 40 dias, se aquele povo não se arrependesse, Nínive seria destruída totalmente. E ali o profeta Jonas foi e pregou os 40 dias. Muito embora o povo tenha se arrependido já no primeiro. E os outros 39 dias o profeta continuou profetizando, porque Deus mandou assim fazer. E realmente, como o povo se arrependeu, a cidade não foi destruída, o povo não foi destruído. Então, era um verdadeiro profeta. Então, o que a Bíblia diz? O verdadeiro profeta é aquele que a profecia se cumpre. E quando acontece de não se cumprir, aí é o falso profeta. E qual é o fim do falso profeta? Ele era morto, né? Apedrejamento. Então, já pensou se colocássemos hoje em dia essa regra em voga? Então, assim, parem de prestar atenção nessas profetadas. Se você quer se aprofundar no que acontecerá no fim dos tempos, se realmente será o Apocalipse, nós temos que ir para a palavra de Deus, nós temos que ir para a Bíblia, certo? Eu vou ler aqui com vocês algumas passagens, algumas coisas sobre o Apocalipse. Como eu estava dizendo, eu vou dar minha opinião sobre o coronavírus. Eu tenho plena convicção que Deus permitiu o coronavírus como um momento de pausa para a humanidade. Pausa em quê? Pausa na perversão, na malícia, pausa no escarnecimento que estavam fazendo de Jesus Cristo, pausa na proliferação das ideologias de gênero, de tudo aquilo que escandaliza e que Deus é contra. Tudo aquilo que não edifica o ser humano. A vaidade, a corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo carro melhor, até pela mulher melhor, o homem melhor,
pela casa melhor, pela roupa melhor. E Deus disse, para aí. E agora todo mundo parou. Está todo mundo com tempo de sobra aí, sem poder usar os carrões, as roupas, nada. Tudo vaidade, como diz a palavra. Mas para que esse para? É parar para ouvir a voz de Deus. Parar para ouvir a palavra. Como é que você ouve a palavra? Por meio da leitura da Bíblia, por meio de ouvir ministrações de homens sérios que falam da palavra de Deus. Vejo aí vídeos na internet com essas profetadas apocalípticas e com milhares de visualizações. Você quer saber realmente sobre o fim dos tempos? Vamos começar agora a falar alguma coisa. Primeiro, coronavírus não é o fim. Por que eu posso lhe garantir? Porque a palavra de Deus diz que no fim haverá uma tribulação tremenda, como nunca houve na terra e nem jamais haverá. E o coronavírus é uma tribulação, mas já houve a peste negra, já houve a gripe espanhola e as guerras mundiais. Então, não é o ponto final. Agora, com certeza, o coronavírus é a intensificação das dores. Eu quero te chamar aqui para ler comigo, né, o livro de Mateus 24, aonde Jesus Cristo falou do princípio das dores para os seus apóstolos. Mateus 24, a partir do 3, diz o seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele em particular. Lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda e do tempo e do fim dos tempos. E aí Jesus começou a falar. É interessante que Jesus começou a responder quando isso iria acontecer e quais os sinais. Ele começou chamando a atenção para que ninguém enganasse o povo. Jesus diz lá em Mateus 24, no 4. Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aqui, eu vou dar até um exemplo aqui do Brasil, daquele Henrique Cristo, que para nós virou até uma piada. Mas existem pessoas, centenas, que acompanham aquele homem como se ele Jesus Cristo fosse. E vivem segundo o que ele fala, o que ele prega. É apenas um exemplo. Existem outros que se dizem, tem um aí que se diz um apóstolo lá na Ásia, na África, que faz descer chuva do céu, e faz mesmo. Ele ora e chove. Milhões de pessoas ficam para assistir. E a palavra fala disso, que homens, né, até com o espírito de anticristo, fariam orações, fariam profetadas, inclusive sinais dos céus. Então, continua aqui a palavra, né? Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, falando de guerras, de rumores de guerras, nós já tivemos o princípio das dores iniciaram quando Jesus Cristo veio à Terra, entregou a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias nessa terra e ascendeu aos céus. E ele disse, eu vou, mas eu vou preparar lugar e volto para pegar a minha igreja. Ali iniciaram, né, as dores, chamados princípios das dores, há 2000 anos atrás. Naquela época, a terra vivia uma paz chamada Pax Romana, porque Roma dominava todo mundo. Então, era uma paz imposta à força por Roma. E ali, quando Jesus falava que havia guerras, rumor de guerras, as pessoas que viviam naquela época diziam, não, como pode guerra? Se Roma domina a paz, ninguém tem coragem de se levantar contra Roma. Mas ele já estava falando, profetizando, aí sim, profecias verdadeiras de Jesus, que estão na Bíblia, dizendo que iriam começar guerras e rumores de guerra. E realmente, logo após Jesus ascender aos céus, começou, né, as guerras, as revoluções, a queda do Império Romano, a vinda de outros impérios, depois as sangrentas cruzadas, até usando o nome de Cristo, para fazer cruzadas, a Igreja Católica e guerras. Depois vieram guerras localizadas, depois a Primeira Guerra Mundial, logo depois a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Fria, depois guerras localizadas de novo, como na Bósnia, Irã, Iraque, né, as Malvinas, a Guerra das Malvinas entre a Inglaterra, né, e a Argentina. Então, assim,
Guerras existem até hoje em todo o mundo. São essas guerras das quais Jesus Cristo falou que seriam necessárias que ocorressem, mas que ainda não era o fim. É tanto que estão aí essas guerras até hoje e não foi o fim ainda. E ele continua: porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fortes terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Né? Então, quando ele fala de terremotos, maremotos que iriam ocorrer, são os princípios das dores ainda. Se nós pararmos aqui para pensar, até aquele maremoto da Indonésia, né? Na verdade, aquele tsunami da Indonésia, nós não ouvimos falar em tsunami, ouvimos falar em um maremoto, que é um terremoto no mar, que gera ondas grandes, mas não se ouviu falar em tsunami. Depois que aconteceu aquele primeiro tsunami, existem vários outros tsunamis. Tem vídeos aí no YouTube, à vontade, para você ver o mar invadindo a Terra. Né? São tsunamis, são terremotos. Teve um terremoto no Chile, né? Se não me engano, foi por volta de 2010, foi um dos maiores terremotos que houve na América do Sul. Eu estive no Chile em 2011 e vi lá prédios inteiros ruíram, prédios rachados de cima a baixo, casas, né? Uma coisa horrível. Então, assim, são os princípios da dor. E aqui Jesus continua falando em Mateus 24, 9. Vocês serão entregues, aqui ele está falando para cristãos, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Né? E isso aqui acontece direto. Né? Nós temos aí cristãos sendo perseguidos no mundo de toda forma, cristãos sendo perseguidos no mundo, foram colocados de joelho na praia, uma cena que ficou famosa aí, vários cristãos de joelho na praia, e vieram com pistolas, deram um tiro na nuca desses cristãos e mataram, né? Muito antes disso, a perseguição cristã que aconteceu logo depois que Jesus deu essa profecia, disse que iria acontecer, aconteceu a perseguição contra os cristãos por parte do Império Romano, quando Nero tocou fogo em Roma, é o que dizem os historiadores, e colocou a culpa nos cristãos, e ali os cristãos foram caçados, foram colocados nas arenas para serem comidos por leões, tocaram fogo em cristãos com piche, como se velas eles fossem para iluminar a cidade. É uma perseguição que hoje, existe até hoje, agora durante a pandemia, nós temos visto notícias da China destruindo igrejas, derrubando igrejas cristãs, né, o governo chinês comunista. Lá na Coreia do Norte não existe mais, né, cristianismo, foi devastado pelo comunismo. Né? Então, isso tudo se cumpriu, vem se cumprindo. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome, Jesus disse em Mateus 24, 9. E é isso, o cristão é odiado pelo nome de Cristo. Se você falar em Maomé, em Buda, em Gandhi, em qualquer outro, não causa revolta. Mas se você pregar o evangelho da salvação, se você tocar no nome de Jesus Cristo, causa uma revolta contra você. E ele continua em Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. Olha aí, as falsas profecias, as profetadas, né? Aquela história de eis que te digo, não caia nessa. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. O que é o amor que ele fala aqui? É o amor ágape, o amor que vem de Deus, né? O amor da justiça. O amor que faz com que o homem adúltero pare de adulterar e seja fiel à sua esposa. É a palavra de Jesus Cristo que lava a nossa mente, limpa o nosso coração, né? Faz com que aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe. Aquele que mentia fale a verdade. Aquele que tinha compulsão sexual, largue essa compulsão e passe a ser uma pessoa decente. Aquele que era homossexual, passe a ser heterossexual. Então ele continua aqui. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. O que é ficar firme até o fim? É não apostatar. Existem pessoas que nessa época agora da pandemia do coronavírus, eu já vi algumas pessoas falarem até mal de Deus, sabe? Outras pessoas largarem o evangelho, largarem a palavra. Parece que estão dormentes. Agora também tenho visto outras pessoas que nunca pararam para ouvir a palavra de Deus, estão parando agora em meio a essa pandemia. Pessoas
que já eram escolhidas para serem de Cristo, mas nunca tinham parado, e agora estão parando, estão ouvindo a palavra, estão vindo para Deus, estão se tornando igreja. Então, Mateus 24:13, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa passagem aqui é uma passagem conhecidíssima, né? Porque sempre se falou sobre isso, que seria pregado o evangelho a todas as nações, quando todos... Por isso que existem os missionários, né, das igrejas evangélicas. Por quê? Porque a intenção é levar o evangelho a todos os recantos da terra, para que então venha o fim, né? É o homem tentando ajudar Deus, né? Como sempre. Como se Deus precisasse de ajuda e ele não fosse soberano e tudo não tivesse no controle dele. E aqui ele continua, em Mateus 24, a partir do 15, falando da grande tribulação. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui ele está falando o seguinte, no lugar santo, o abominável da desolação, é porque o anticristo, ele vai surgir ainda, né? Falam que o anticristo será alguns entendem que será um político muito habilidoso, que será uma pessoa que irá trazer uma certa segurança para as pessoas, para a população, que estará aterrorizada com doenças, com fome, com pandemias, epidemias, né? E ali ele vai sentar no santo lugar e vai se declarar o enviado de Deus, o Filho de Deus, e é o próprio Deus, né? Então aqui ele continua falando em Mateus 24, sobre essa questão da grande tribulação. E aí ele fala, né? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no terraço não desçam para tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte para trás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Então vejam, como eu disse, o coronavírus ele é o início. Aliás, a continuidade do início das dores, a intensificação das dores, mas ele ainda não é o fim. Vai vir coisa muito pior. Às vezes eu vejo cristãos, né, dentro de igreja dizendo, ô Maranata, Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. E às vezes esses cristãos não entendem o que isso quer dizer, sabia? Porque o que é? Maranata, vem, Senhor Jesus. Estamos chamando Cristo. É o que nós ansiamos, a volta de Cristo. Porque Jesus veio a primeira vez como um manso cordeiro para entregar a sua própria vida para remir os nossos pecados. Pecado de todo aquele que nele crê. Mas ele não virá em uma segunda vez como um manso cordeiro. Ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, para vingar toda a iniquidade na terra e para resgatar a sua igreja. É uma volta só. Não tem aquela história de arrebatamento secreto da igreja e depois Jesus vem novamente. Não tem isso. A igreja estará aqui durante a tribulação, é o que a palavra diz. Vamos continuar lendo, né? Orem, aqui, no 21, Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nunca mais jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha aí, é muito clara a palavra. Por causa dos escolhidos. Quem são os escolhidos que a Bíblia fala? Escolhidos, predestinados, justificados. Escolhidos, predestinados, chamados, justificados e glorificados. É a igreja, é o povo de Deus. Né? Predestinados desde o ventre da mãe, desde a fundação do mundo. Escolhidos para ser igreja, chamados para ouvir o evangelho e se arrepender dos pecados, justificados no momento em que reconhecem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e glorificados é o que seremos quando ressuscitarmos com um corpo glorificado, como Jesus Cristo recebeu um corpo glorificado do Pai. E ele diz, né, Mateus 24, 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, por causa da igreja que estará na terra, na época do Apocalipse, né? Armagedon, Apocalipse, como queira chamar,
a igreja estará na terra e aqueles dias serão abreviados devido à igreja. Então, se alguém disser, continua no Mateus 24, 23, então se alguém disser a vocês, olhem aqui, está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, ou seja, crentes em Cristo irão ser enganados, e é tão fácil a gente ver isso acontecer hoje em dia, né? Postagens, como eu disse aí no Instagram, de mulheres profetizando sobre o fim da corrupção no Brasil, e as pessoas que se dizem cristãs, se dizem crentes, que deveriam conhecer a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, ficam caindo nessas conversas moles, né? E ficam acreditando em todo tipo de profetada. Imagine quando aparecer o anticristo fazendo sinais no céu. Nós vemos aí essas igrejas que não pregam palavra, onde pessoas ficam caindo no chão, né? Venda de milagres, venda de objetos, e as pessoas indo naquilo ali. Imagine quando realmente apareceu o anticristo, fazendo descer fogo do céu, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Como as pessoas irão se desviar do santo caminho que é Jesus Cristo, para esse caminho de iniquidade. Então, Mateus 24, 23. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, né, a igreja. Eis que tenho predito isto a vocês. Olha, Jesus prediz. Tu quer ouvir alguma predição do futuro? Lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Aqui, essa parte aqui eu não vou nem aprofundar, que é um ditado antigo. Já gravei vídeos falando sobre o significado disso, mas o importante aqui é o 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, um relâmpago brilha no céu todo mundo vê. Assim será a vinda do Filho do Homem, de Deus, de Jesus Cristo. Ele se falava a respeito de si mesmo como o Filho do Homem. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, vamos ver agora aqui Mateus 24, no 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Então, essa história do sol escurecer, né? A lua não dará mais sua claridade, as estrelas cairão no firmamento. Eu vi profetada aí falando sobre isso, que isso ia acontecer agora. Não vai. Esse coronavírus, se você está achando que realmente é complicado, e é, porque não é só o vírus, não é só o medo da doença, é também o isolamento social, é também o problema financeiro, e aí começa a se agravar depressão, tristeza, as relações familiares, tudo vai acontecer ainda. Vai se agravar muito mais. Vai haver uma tribulação como jamais ocorreu, como jamais houve, né? Se nós formos lá no livro de Apocalipse, lá no 16, eu quero falar para você, tem uns 7 selos, né? Eu vou falar para você só do 7º selo. Apocalipse 16, 17. Então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar, e em voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo... Então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar, né? E em voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo, né? Saiu uma voz, né, do santuário, na 7ª taça, tá? Está feito. Foi o que disse essa voz que saiu do lado do trono. Quem é que está do lado do trono? Quem é? Quem é que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso? Jesus Cristo. O que foi que Jesus Cristo falou na cruz do Calvário, quando entregou seu Espírito a Deus Pai? Está consumado, está feito. E aqui da mesma forma, né? Apocalipse 16, 17. Então, o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo, está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu um grande terremoto, como nunca houve. Um grande terremoto, como nunca houve.
tal como nunca houve desde que a gente sobre a Terra. Né? Então, vai haver um grande terremoto, que esses terremotos que tiveram até hoje, como o do Chile que eu falei, são terremotos Michuruca, Mequetrefe. Aí tem um terremoto gigantesco, como nunca houve desde que a gente sobre a Terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. Ou seja, Jerusalém, a grande cidade, vai se dividir em 3 partes. E caíram as cidades das nações, ou seja, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, os arranha-céus vão cair com esse terremoto. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Né? A Babilônia é sempre referida no Novo Testamento como um local de apostasia. Né? A própria Roma é chamada de Babilônia no Novo Testamento. Por quê? Porque o povo judeu, se você chegasse para o povo judeu, antes do Holocausto, antes da Segunda Guerra Mundial, e perguntasse para ele qual foi o maior problema que o povo judeu já passou, a maior dificuldade, todos eles falariam cativeiro na Babilônia. Se você chegar para um judeu hoje em dia, ele vai dizer que foi o Holocausto causado por Hitler, né? A morte de milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas o Novo Testamento sempre fala de Babilônia quando quer se referir a questões anticristãs, reinados como Roma, povos anticristãos, né? Então, Apocalipse 16, 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Ou seja, com esse terremoto gigantesco que vai haver, como nunca houve na história da humanidade, imagine aí o tamanho dos tsunamis. Eles vão cobrir todas as ilhas, vai acabar a ilha. Fernando de Noronha, Japão, que é ilha, Havaí, vão submergir, vão acabar as ilhas. E os montes não foram achados, ou seja, esses montes altos, Everest, né, a Concagua, esses montes altos, todos eles vão cair. Né? Todos eles vão cair. E no 21 continua, também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Imagine aí, chuva de granizo, são pedras de gelo, com mais de 30 quilos. Quando chove em pedras de granizo normal, né, desse tamanhozinho assim, mais ou menos, já é um problema. Imagine pedras de granizo de 30 quilos. Como é que vai ser um negócio desse? Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus. Porque esse flagelo do granizo era terrível. Pessoas vão morrer esmagadas. Vai cair um granizo na cabeça e esmagar, matou, pronto. Outras serão aleijadas, os bens serão destruídos, os carrões, as casas, os animais serão mortos, com chuva de granizo. E as pessoas, vai ser um flagelo tão grande que as pessoas vão blasfemar contra Deus. Né? Vão blasfemar contra Deus. Isso tudo você confere em Apocalipse 16. Tá certo? É assim que nós verificamos profecias. É na palavra. Tá bom? Então, nós vamos ver agora, aqui para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo também, sobre a vinda do Filho do Homem. Né? Como é que acontecerá, né? Porque nós falamos aqui do Apocalipse, né? Não entrei em muitos detalhes, é muita coisa, estou dando aqui só uma prévia aqui, falando da questão do coronavírus. É o fim? Não, não é. Ele, com certeza, é a intensificação das dores, como nunca aconteceu antes. Certo? Mas aí nós temos aqui, né, para falar da volta do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Eu estou lendo aqui agora Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Isso aqui é depois da tribulação. A tribulação é quanto tempo? São 7 anos da grande tribulação. 3 anos e meio de suposta paz, sob o governo do anticristo. E depois, os outros 3 anos e meio, com a tribulação de doença, de tudo que você imaginar de ruim, com esses terrores, como jamais aconteceu na Terra. Inclusive a Batalha da Armagedon. Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui será já o final, né, do Apocalipse. Né? Já será ali realmente a parte final do Apocalipse, aonde terá a volta de Cristo, o grande, terrível e temível dia do Senhor. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo é chamada como o terrível e temível dia do Senhor na palavra. Por quê? Porque será um dia de juízo. Né? Existem pessoas que realmente acreditam que até estão servindo a Jesus, fazendo tudo errado, acredita? Por isso que tem a passagem onde Jesus Cristo mesmo disse que muitos naquele dia dirão: mas Senhor, Senhor, eu curei em teu nome, profetizei o teu nome e expulsei demônios em teu nome. As três coisas que mais se fazem nas igrejas televisivas hoje em dia. Curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, profetizei em teu nome. Sabe o que Jesus vai dizer? Ele diz: então eu direi, apartai-vos de mim, filhos da iniquidade, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. É muito sério, meu irmão. É a tua eternidade que está em jogo. Vai acontecer. Já está acontecendo. O coronavírus é apenas um alerta para muita gente que estava dormente, embebecido nas suas vaidades, nos seus próprios maus desejos, porque a palavra de Deus diz que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Muita gente estava entregue ao mau desejo. Nós somos tentados todo dia pelo mau desejo, todo mundo. Mas o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, diz que nós temos que atentar para essa militância. Usou o verbo militar de guerra. Essa militância que ocorre entre o espírito e a carne. O espírito, revivificado pelo Espírito Santo de Deus, que quer seguir a palavra, quer seguir o evangelho, e a carne, com os seus maus desejos, que quer seguir o prazer dos maus desejos. Nós temos que estar alimentando o Espírito com a palavra, porque nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a grande maioria da humanidade estava morta em seus delitos e pecados, sem se alimentar da palavra de Deus. E esse coronavírus é uma permissão para que muita gente se salve, e salve a sua alma do lago do fogo do inferno. Então é isso, né? A volta do Filho do Homem ocorrerá após a tribulação, vai ser quando será o arrebatamento da igreja, a igreja vai estar aqui durante a tribulação, não caia nessa conversa, essa teologia de que a igreja vai ser arrebatada nessa tribulação, é coisa nova, tem 200 anos. Em 2000 anos de cristandade, nunca existiu essa teologia, até que inventaram essa teologia aí, e como muita gente quer não estar aqui, eu também não queria estar aqui nesse momento de tribulação, na terra, eu queria ser arrebatado vivo, né? Não passar nem pela morte, mas nós estaremos aqui sim. Aquele que perseverar até o fim, né? Receberá a coroa da vida. E não vou entrar aqui nesse mérito se essa frase foi falada para o judeu. Para mim é falada para todo cristão, para todo aquele que quer em Cristo, porque o apóstolo Paulo disse que o verdadeiro judeu não é aquele circuncidado na carne, mas é aquele circuncidado no coração pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o judeu, essa é a nação judaica que veio da descendência de Abraão. Eu e você que cremos em Cristo Jesus, amém? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Os povos que não creram em Deus, que não acreditaram em Jesus Cristo, que achavam que ele era um ser místico, que nunca viria, né? Então aqui, amados, realmente é um chamamento ao arrependimento. Essa pregação de evangelho com história de Jesus está no teu barquinho, vai dar certo. Isso não é pregação de Bíblia, não. A pregação que fazia João Batista quando dizia arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E quando aquelas pessoas que não se arrependiam, já que não queriam se arrepender, e iam ver o que ele estava falando só para pastorar ele mesmo, para vigiar, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabe por quê? Porque não tem como fugir da ira vindoura. Todo mundo vai morrer. A palavra diz que é dada ao homem, morreu a única vez. Seguindo-se após isso o juízo. E aí virá a ira de Deus sobre aqueles que morreram em pecado. E virá a bonança de Deus para aqueles que morreram em Cristo. Ele vai dizer: vem, filho amado, aguarda aqui o retorno de Cristo em um local de gozo, junto com Jesus, como está o ladrão que se arrependeu na cruz, que Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
né? Então, e aqueles outros não, que morreram sem Cristo, irá para um lugar onde foi o rico Lázaro, local de sofrimento intenso, consciente, mas que não tem parte nenhuma, não vê o que está acontecendo na terra, porque a palavra diz que os que morreram não têm parte nenhuma do que acontece debaixo do sol. Então é isso, coronavírus, eu tenho certeza que é a intensificação das dores, é Deus chamando a humanidade a atenção para ouvir sua palavra. Muitos irão ouvir, mas muitos irão escarnecer. Até, como a palavra fala, quando acontecer esse derramamento aí de chuva de granizo de pedra de 30 quilos, muitos irão blasfemar contra Deus, né, devido ao sofrimento e por não serem tementes, porque nós temos que falar como Jó disse, né, quando a esposa dele viu ele, aquele homem que era milionário, que era pai de 10 filhos, que era forte, saudável, estava ali pobre, os 10 filhos mortos e coberto de tumores malignos no corpo todo, sem dinheiro, se coçando com um caco de telha. E a esposa dele disse: tu ainda está vivo, amaldiçoa Deus e morre. E o que foi que Jó respondeu? Tinha tudo para ter respondido como a mulher queria, amaldiçoado Deus, né? Ele respondeu como? Está louca, mulher. Fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. E Jó permaneceu firme até o fim. E ali teve tudo restituído. E o melhor, né? Está na glória. Um dia nos encontraremos com Jó, se Deus quiser. E Ele quer, na glória, na vida eterna, porque permaneceremos firmes. Amém? Então, não fica aí caindo nessa conversa mole de profetada, né? Lê a Bíblia, ouça pregações de pregadores que falam da palavra de Deus e não ficam com fantasias, nem com retetés aí da vida, nem calamachaia, barabadu, e aí coisas que não edificam, coisas que não valem a pena, porque a pregação do evangelho é uma só: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Porque quando João Batista foi preso e morto, Jesus saiu de onde ele estava, veio e tomou o lugar de João Batista dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que têm curiosidade para saber sobre Apocalipse. Apenas um pouquinho aqui, senão realmente fica muito grande o vídeo, mas oportunamente estarei gravando outros. E tem aí diversas pregações no nosso ministério, Igreja Evangélica Templo do Espírito, que o que importa de tudo é o seguinte: morrer todo mundo vai, meu irmão. O problema não é se você vai morrer de coronavírus ou não. O problema é para onde irá após a morte. E como o apóstolo Pedro disse, quando Jesus pregou a palavra, que não era aquela palavra de estou no teu barquinho, era de arrependimento, arrependei-vos. E mais de 5.000 pessoas foram embora, abandonaram, deixaram de seguir a Cristo. E ele olhou para os 12 apóstolos e disse: vocês vão embora também não? Vocês também não querem ir embora? E ali, ficaram ali, Pedro tomou a frente e disse: para quem iremos, Senhor? Para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Deus, só Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Quando ele passou, João Batista disse: aquele que eu tenho vos falado é aquele, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Só ele tem palavra de vida eterna, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe e te guarde. Virão momentos terríveis. A palavra fala que terá momentos em que homens desmaiarão de pavor, só de verem as notícias do que está acontecendo na rua. Mas o que importa é permanecer firme e lembrar do que o apóstolo Paulo falou, que essas leves e momentâneas tribulações não se comparam ao peso da glória que há de vir na eternidade para aqueles que creem no Senhor. Deus te abençoe e te guarde, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.